Olá, sejam bem-vindos ao canal Fios e Agulhas. Hoje eu trago a última peça aqui da saída de maternidade, que é a manta. Quero dizer que ela é bem fácil de fazer. Este ponto fantasia é muito lindo. Fiz um biquinho também, que é o mesmo ponto que eu fiz aqui da manta. Passei por volta uma fita e quero dizer que ela ficou ó, bem fofinha esta manta, certo? E eu espero aqui que você venha gostar deste conteúdo. E se você gostar deste conteúdo, deixa o seu joinha, compartilhe nas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. Então vamos à lista de material para estar fazendo a manta. Vou estar usando a lã mais bebê da Ciclo, vem 100 gramas, Tex é 200, na cor 769 chiclete. Vou estar usando 4 novelinhos de 100 gramas para estar fazendo a manta. Agulha para iniciar a manta fazendo as correntinhas e os pontos altos, eu vou estar usando a agulha 2,5. Depois, eu vou estar trocando para a agulha número 3 para estar fazendo o restante da manta. A fita que eu vou passar por toda a volta da manta, eu comprei 5 metros de fitinha, porque eu não sei o tanto que eu vou usar e depois lá no final que eu passar por toda a manta, eu vou estar cortando o pedaço. Uma fita métrica, uma tesoura e também um isqueirinho que eu dou uma chamuscadinha depois no final, lá na fitinha para não desfiar mais. Então vamos ao passo a passo. Eu vou dar início fazendo as correntinhas. Eu pego a linhazinha, dou uma viradinha e seguro, puxando assim esse fiozinho para dentro, fazendo assim o nozinho. E vou dar início fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou estar fazendo 186 correntinhas. Mas a cada 50 correntinhas, eu vou estar colocando um marcadorzinho, para assim não me perder. Então, eu vou seguir aqui, fazendo as correntinhas, 186, quando eu fizer eu volto, para dar continuidade. Fiz as 186 correntinhas, como eu falei, a cada 50 correntinhas, eu fui marcando para mim não me perder. Então, aqui tem 50... mais 50, 100, mais 50, 150 e mais 36 correntinhas. Então, 186 correntinhas. E agora, nesta carreira, eu vou estar fazendo um ponto alto para cada correntinha. Eu conto ali 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Assim, fiquei com 2 pontos altos, contando com as correntinhas. E sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha. Eu vou ter num total 184 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo aqui somente pontos altos até o final. Quando eu terminar de fazer, eu volto para iniciar o ponto fantasia. Então, vou seguir fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Terminei de fazer os pontos altos, eu fiz um ponto alto para cada correntinha. Como eu falei, tenho 184 pontos. É importante contarmos sempre os pontinhos. Agora eu vou estar trocando de agulha. Eu fiz as correntinhas e a carreira dos pontos altos com a agulha 2,5. Agora eu vou trocar para a agulha número 3 para estar fazendo o restante da manta. Eu inicio fazendo
vou estar fazendo neste primeiro ponto um ponto baixo, no segundo ponto outro ponto baixo e no terceiro ponto outro ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos, ponto para cada ponto. Agora, eu vou laçar a linha da agulha, vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar fazendo um bloquinho de 8 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos juntos. Bloquinho de 8 pontos altos juntos. Vou estar contando 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, também eu faço outro ponto baixo. E vou seguir toda esta carreira. Laço a linha da agulha, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer o bloquinho de 8 pontos altos juntos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, esta carreirinha vou trabalhar ela toda assim. Ponto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar fazendo o bloquinho de 8 pontos altos juntos. Então, esta carreirinha vai ser toda assim como eu fiz esses bloquinhos. Fiz 2 pontos, faço 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, fiz o bloquinho de 8 pontos altos juntos. E assim eu vou seguir, ó. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixo. E no próximo ponto, faço outro ponto baixo. E sigo, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar fazendo o bloquinho de 8 pontos altos junto. Vou seguir até o finalzinho da carreira. Quando eu chegar no final, vou vir para terminar junto. Então, vou seguir fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos, sempre pulando 3 pontinhos indo no quarto para fazer os pontos baixos e pulando 3 pontinhos indo no quarto para fazer os 8 pontos altos juntos. Cheguei no finalzinho da carreira, vou estar contando 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro pontinho baixo. Laço a linha na agulha, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar fazendo o bloquinho de 8 pontos altos juntos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E no próximo pontinho, outro ponto baixo. Então, comecei com 3 pontos baixos e terminei com 3 pontos baixos. Assim, eu terminei toda esta carreirinha, né, dos bloquinhos que fiz de 8 pontos altos juntos. Vou estar contando quantos bloquinhos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bloquinhos de 8 pontos altos juntos.
Agora eu vou dar início à segunda carreira do ponto fantasia. Então, ponto fantasia são somente 2 carreirinhas de repetição. Eu vou estar trabalhando pontos altos duplos em relevo aqui no bloquinho. Mas também vou iniciar fazendo 3 pontos alto duplos no começo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é o primeiro ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, venho no próximo ponto, tenho 4 laçadinhas, vou laçar, tirar 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, vou no próximo ponto, puxo lá o fio, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, sempre que eu trabalhar os bloquinhos com pontos altos duplos em relevo, eu inicio fazendo 3 pontos altos duplos. Agora eu vou fazer os bloquinhos. Bloquinhos serão de pontos altos duplos em relevo. Dou 2 laçadas na agulha, vou vir aqui para frente, empurrando este primeiro pontinho lá do bloquinho para trás com a agulha, puxo lá o fio. Então, tô fazendo este ponto alto duplo em relevo. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz 4 primeiros pontos altos duplos em relevo. Vou separar os pontos. Vou fazer uma correntinha de separação e faço os outros 4 pontos altos duplos em relevo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha e faço o último pontinho. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, eu fiz o primeiro bloquinho, né, de pontos altos duplos em relevo, separando os pontos agora, 4 para um lado e 4 para o outro. Eu vou estar fazendo mais um bloquinho de 8 pontos dos pontos altos duplos em relevo. Dou 2 laçadas na agulha, venho direto, 2 laçadas, venho com a agulha aqui para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas na agulha, vou laçar, vou tirar 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Primeiro ponto em relevo, ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz os 4 primeiros pontos altos duplos em relevo. Faço uma correntinha de separação e faço os outros 4 pontos altos duplos em relevo. 2 laçadas, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulhinha para frente, empurrando o ponto lá para trás com a agulha, puxo lá o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2. E laço, tiro as 2 últimas. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, assim, ó, eu vou seguir fazendo o restante dos bloquinhos. Agora, eu vou estar trabalhando os pontos altos duplos em relevo dos bloquinhos. Eu vou seguir até o final da carreira, fazendo assim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma voltadinha, porque aqui os bloquinhos são todos iguais.
os 18 bloquinhos que eu vou estar fazendo são todos iguais. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou vir para fazer este último bloquinho junto. Então, eu vou seguir fazendo. Cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer o último bloquinho de pontos altos duplos em relevo. Dou 2 laçadas na agulha, já venho para frente aqui, no primeiro ponto, empurrando, ponto com a agulha lá para trás, puxo lá o fiozinho, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, fiz os 4 primeiros pontinhos altos duplos em relevo. Faço uma correntinha de separação e faço os outros 4 pontos. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, vou laçar, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo o fio, vou laçar, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, fazendo o último pontinho, empurrando lá para trás, puxando o fio. Vou laçar, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. E vou fazer os últimos 3 pontos, ó, aqui no finalzinho. Pontos altos duplos. Tem 2 laçadas na agulha, vem no primeiro ponto, tenho 3 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, lá, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro as 2, laço, tiro as 2. 2 laçadas na agulha, faço o último ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, sempre que eu fizer os pontos altos duplos em relevo, eu termino com começo com 3 pontos altos duplos e termino com 3 pontos altos duplos. Assim, eu terminei a segunda carreirinha do ponto fantasia, aonde eu fiz, então, pelo direito. Então, aqui vai ser o direito da manta. Eu vou estar fazendo a terceira carreirinha do ponto fantasia da manta. Então, são somente 2 carreirinhas. Aqui é o direito. Então, pelo direito, eu fiz os pontos altos duplos em relevo. Agora, o avesso da manta, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Então, sempre que eu fizer os 8 pontos altos juntos, que eu vou estar fazendo aqui, eu inicio fazendo 3 pontos baixos. Inicio fazendo o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Agora, aqui no primeiro ponto dos 4 pontos, eu vou vir por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. Ponto baixo em relevo. Vou fazer de novo. Neste primeiro pontinho, ó, dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. Ele vai ficar um trabalhadinho depois aqui na frente. Vou laçar a linha na agulha e aqui onde tem uma correntinha de separação, eu faço os 8 pontos altos juntos. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, estou fazendo bloquinho de 8 pontos altos juntos. No último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, também venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. Depois, ele vai ficar um trabalhadinho na frente aqui na manta. E sigo. Vou estar fazendo os 8 pontos altos, aonde tem uma correntinha de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos. E no último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E venho no primeiro pontinho dos 4 pontos também fazendo ponto baixo em relevo. E sigo fazendo toda essa carreira assim. Aonde tem uma correntinha, eu faço os 8 pontos altos junto. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Assim eu vou seguir toda esta carreira. E no último ponto dos 4 pontos, venho por debaixo, faço um ponto baixo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, eu faço um ponto baixo em relevo. Então, vou seguir. E agora aqui dentro eu faço os 8 pontos. Agora eu vou seguir aqui toda essa carreirinha. É tudo igual, os bloquinhos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma voltadinha aqui. Eu vou seguir, quando eu chegar lá no último, eu venho para estar fazendo junto. Então, vou seguir fazendo. Cheguei no finalzinho da carreira. Então, neste último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele, fazendo ponto baixo em relevo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, venho por debaixo dele, fazendo ponto baixo em relevo. E aqui dentro, eu vou fazer os 8 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Bloquinho de 8 pontos altos juntos. E no último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo fazendo ponto baixo em relevo. E faço os últimos 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Faço o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Então, assim eu terminei a terceira carreira do ponto fantasia, onde eu fiz pelo avesso. No início, a quarta carreira. Então, a quarta carreira vai ser esta carreirinha onde eu fiz os pontos altos duplos em relevo. Eu inicio fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, sempre que eu faço os pontos altos duplos em relevo dos bloquinhos, eu inicio fazendo os 4 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas na agulha, vou no próximo ponto, tenho 4 laçadinhas, vou laçar, tirar 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha e faço outro ponto. Tenho 2 laçadinhas ali, ó, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, fiz os 3 primeiros pontos altos duplos. Vou dar 2 laçadas na agulha e já venho no primeiro pontinho dos 8 pontos, fazendo os primeiros 4 pontos altos duplos em relevo. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, fiz o primeiro ponto alto duplo em relevo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha e faço outro pontinho. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz os 4 primeiros pontos altos duplos em relevo. Faço uma correntinha de separação e faço os outros 4 pontos altos duplos. 2 laçadas na agulha, vem com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo lá o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz o primeiro bloquinho de pontos altos duplos em relevo. E vou seguir. Vou fazer mais um bloquinho junto, e aqui é tudo igual. Como eu falei, são 2 carreirinhas de repetição.
2 laçadas na agulha, já venho direto no primeiro ponto dos 8 pontos do bloquinho, empurrando lá para trás a agulha, puxando o fio. Novamente, 2 laçadas, venho para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo lá o fio. Vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo lá o fio. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, vou lá para trás com a agulha, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz os 4 primeiros pontos altos duplos em relevo. Uma correntinha de separação e vou fazer os outros 4 pontinhos altos duplos em relevo. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, faço o último pontinho. Venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, eu fiz 2 bloquinhos. E o restante dos 18 bloquinhos serão tudo igual como eu fiz esses 2. Eu vou seguir até o final da carreira, fazendo os 18 bloquinhos. Quando eu chegar no finalzinho, eu vou vir para terminar junto. Então, eu vou seguir fazendo os bloquinhos, que é os pontos altos duplos em relevo. Chegando no finalzinho da carreira, vou dar 2 laçadas na agulha. Venho aqui com a agulha para frente, ó, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Tenho 4 laçadinhas, vou laçar, tirar 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha. Venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz os 4 primeiros pontos altos duplos em relevo. Faço uma correntinha de separação e faço os outros 4 pontinhos do outro lado. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo lá o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laçada na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro as outras 2. Então, fiz o bloquinho de 8 pontos altos duplos em relevo. E vou fazer os pontos altos duplos no final, os 3 pontos altos duplos. 2 laçadas na agulha, venho neste ponto, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha. Vou no próximo ponto, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha e faço o último ponto. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Assim, eu terminei a 4ª carreira da manta, aonde eu fiz ela pelo direito. Vou estar fazendo mais uma carreirinha junto, fazer a carreirinha do avesso. Então, eu vou iniciar fazendo 3 pontos baixos. Faço o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Sempre que eu trabalho no avesso, eu inicio fazendo 3 pontos baixos. Já vou vir por debaixo deste primeiro ponto dos 4 pontos, ó. Faço ponto baixo em relevo. E aonde deixei uma correntinha de separação, eu vou estar fazendo os 8 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos.
onde tem os 4 pontos, no último ponto dos 4 pontos, venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E neste primeiro ponto dos 4 pontos, também venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E faço os 8 pontos, onde tem uma correntinha de separação. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, assim, trabalhar toda esta carreira. E no último ponto dos 4 pontos, eu faço um ponto baixo em relevo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, também venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. Aonde fica esse trabalhadinho aqui na frente, ó. E vou seguir. Aonde tem a correntinha de separação, eu faço os 8 pontos altos juntos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. No último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele, fazendo ponto baixo em relevo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, venho por debaixo dele também fazendo ponto baixo em relevo. Então, vou seguir toda essa carreirinha, tudo igual aqui os bloquinhos. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu vou vir para fazer o último bloquinho junto. Então, vou seguir aqui fazendo. Cheguei no finalzinho da carreira. O último ponto dos 4 pontos, eu venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, eu também venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. É onde tem uma correntinha de separação, eu venho fazer os 8 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E no último ponto dos 4 pontos, venho por debaixo dele, fazendo ponto baixo em relevo. Faço os 3 últimos pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Faço 1, faço o segundo ponto baixo e o último ponto baixo. Assim, eu terminei esta carreira, aonde eu fiz pelo avesso. A 5ª carreira. Bom, agora eu vou seguir fazendo as carreiras da manta, o que faltam. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, são somente 2 carreirinhas de repetição. Eu vou estar fazendo aqui aproximadamente 80 centímetros na manta, contando desde aqui dos pontos altos, 80 centímetros. Então, eu vou seguir fazendo. Quando eu tiver feito os 80 centímetros, eu vou voltar para dar continuidade. Bom, eu quero dizer que eu terminei de fazer as carreiras do ponto fantasia e fiz 80 centímetros, então, de comprimento. Assim como eu fiz a largura 80 centímetros, que eu medi, tem 80 centímetros de largura, e terminei com 80 centímetros também a altura. Eu quero dizer que em carreiras aqui do ponto fantasia, fiz 78 carreiras do ponto fantasia. Então, eu vou medir, eu vou dobrar a manta para medir o comprimento dela e também a largura. Então, eu vou deixá-la bem retinha, ó, bem certinha, para estar medindo. Então, eu vou medir ela, comprimento, eu meço, desde aqui de cima, segura aqui 1 metro,
e vou trazendo. Ó, 80 centímetros tem de comprimento. Agora eu vou dobrar ela, que eu também deixei 80 centímetros, tem 80 centímetros de largura. Deixo ela bem certinha e vou medir. Então, deixo aqui desde cima a fita métrica. E 80 centímetros também de largura. Agora, eu vou estar fazendo uma carreira de pontos altos, a última carreira aqui de pontos altos. Como eu fiz embaixo, iniciei com pontos altos, eu vou fazer em cima aqui pontos altos. São 184 pontos altos que eu vou estar fazendo. Bom, então agora eu vou estar fazendo a carreira de pontos altos. Fiz essa última carreirinha, eu fiz ela pelo avesso, então eu estou pelo direito da manta. Eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3, que é o primeiro ponto alto, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Serão um ponto alto para cada ponto. E vou vir, esse primeiro ponto dos 8 pontos, vou estar fazendo 8 pontos altos. Faço 1, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, fiz um ponto para cada ponto dos 8 pontos. Neste meinho, eu vou estar fazendo um ponto alto, bem no meinho, um ponto alto. E vou seguir fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Vou ter 184 pontos nesta carreira. Então, eu vou seguir fazendo os pontos altos, um pontinho alto para cada ponto. Quando eu chegar lá no final, eu vou vir para terminar junto. Faço um ponto alto e bem no meinho eu faço um ponto alto para dar certo os 184 pontos. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Somente pontinhos altos. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou vir para terminar junto. Então, vou seguir fazendo os pontos altos. Então, no meinho também eu faço um pontinho alto. Eu cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer os últimos pontinhos. Agora que neste meinho eu não vou fazer ponto, para dar certo os pontos. Então, eu vou vir no primeiro ponto dos 8 pontos. Inicio fazendo o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ponto, sete, 8 pontos. E faço os últimos 3 pontinhos no final. Faço o primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro ponto. Então, eu terminei esta carreira onde eu fiz pelo direito da manta, fiz ponto alto sobre ponto alto. Então, tem nesta carreira 184 pontos. Bom, estou aqui pelo direito da manta e agora eu vou estar fazendo por toda a volta da manta um passa-fita. Eu vou fazer pontos altos duplos. Eu inicio fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas, que é o primeiro ponto alto duplo. Vou dar 2 laçadas, vou vir no mesmo lugar, vou estar fazendo
outro pontinho, ó. Tenho 4 laçadinhas, vou laçar, tirar 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Fiz 2 pontinhos junto. Depois, quando eu chegar lá no final, eu vou fazer mais 2 pontinhos altos duplos. E vou seguir neste ponto, ó. Dou 2 laçadas na agulha, neste ponto, em cima do ponto, eu faço ponto alto duplo. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Dou 2 laçadas na agulha, é onde tá mais fechadinho, eu faço o ponto alto duplo. Vou fazer aqui de novo. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, vem do ladinho também, faço outro pontinho. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, aqui é o ponto, eu vou fazer 2 pontos. 2 pontos altos duplos. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, vem no ponto, porque este ponto é um ponto alto duplo, faço outro pontinho. Então, eu vou trabalhar por toda a volta da manta, ó. 2 laçadas na agulha, onde tá mais fechadinho, eu faço o ponto alto duplo. Do ladinho também tá bem fechadinho, eu faço outro pontinho alto duplo. E sigo. No ponto aqui, porque o ponto ele é um ponto alto duplo, eu faço 2 pontos nele. Eu venho bem em cima do ponto e faço o ponto alto duplo. E sigo. Outro pontinho alto duplo em cima do ponto. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, vou trabalhar por toda a volta somente fazendo pontos altos duplos. Laço, tá bem fechadinho aqui, eu faço 2 pontinhos. Faço um pontinho aqui nesse, bem fechadinho. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, vem fazer outro pontinho. Então, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, aqui tá o ponto. Eu faço 2 pontos altos duplos em cima dele. Faço o primeiro, então, ó. 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, faço outro pontinho. Então, eu vou seguir até o finalzinho da carreira. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Eu vou seguir até este cantinho, eu venho para fazer junto este cantinho. Então, vou seguir nesse primeiro ladinho fazendo os pontos altos duplos. Fiz o primeiro ladinho dos pontos altos duplos e cheguei no cantinho. Então, chegando no finalzinho aqui neste cantinho, dou 2 laçadas na agulha, venho neste ponto, eu vou estar fazendo 2 pontos altos duplo nele. Puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho no mesmo pontinho. Puxo lá o fio, tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, aqui tá bem fechadinho, ó, então eu vou fazer um ponto de cada ladinho. Fecho desse ladinho. 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, faço outro pontinho. 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo em cima do ponto, deste ponto. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora, bem no cantinho aqui, onde vai fazer a volta, eu vou estar fazendo 4 pontos alto duplos junto. 2 laçadas, ó, vem no pontinho, bem no cantinho. Faço o primeiro ponto alto duplo. 2 laçadas, faço o segundo. 2 laçadinhas, faço o terceiro ponto alto duplo. E 2 laçadinhas, faço o último ponto alto duplo. Então, eu fiz 4 pontos altos duplos junto. E vou seguir deste outro lado.
fazendo os pontos altos duplos. Um ponto alto duplo agora para cada ponto. Já venho neste pontinho, fazer o primeiro ponto alto duplo. E aqui eu vou seguir por toda a volta, por todo esse ladinho, fazendo duas laçadas, e no próximo pontinho, duas laçadas, venho no próximo ponto. Então, vou seguir até o outro cantinho, fazendo os pontos altos duplos. Quando eu chegar neste cantinho, eu venho para terminar junto, fazer junto. Vou seguir fazendo, então, os pontos altos duplos. Um ponto alto duplo para cada ponto. Fiz o segundo ladinho dos pontos altos duplos. Então, aqui nesta carreira, eu fiz somente pontos altos duplos em cima dos pontos. E cheguei neste cantinho, eu vou estar fazendo 4 pontos altos juntos neste último ponto. Faço o primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, faço o segundo ponto. Duas laçadinhas, faço o terceiro ponto alto duplo. Duas laçadas e faço o quarto ponto alto duplo. Então, sempre nos cantinhos, vou fazer 4 pontos altos duplos juntos. Duas laçadas na agulha e venho fazer um pontinho em cima deste ponto, do mesmo ponto ali, ponto alto duplo. E aonde tá bem fechadinho, eu faço um ponto alto duplo. E neste ponto, eu faço 2 pontos altos duplos. Isso primeiro. E faço o segundo ponto. Bem em cima do ponto. Duas laçadas. E aqui tá bem fechadinho, eu faço um pontinho deste lado. Ponto alto duplo. E outro pontinho. Onde tá mais fechadinho, eu faço sempre um pontinho do lado do outro. E vou seguir neste ponto, eu faço 2 pontinhos altos duplos. E onde tá mais fechadinho, eu faço um pontinho deste lado. Um outro pontinho do outro ladinho. Então, vou seguir fazendo os pontos deste lado. Até chegar no cantinho, eu venho para terminar, fazer junto este cantinho. Então, vou seguir fazendo aqui o terceiro ladinho já de pontos altos duplos. Fiz o terceiro ladinho de pontos altos duplos. E cheguei no cantinho novamente. Dou 2 laçadinhas na agulhas e neste pontinho eu faço 2 pontos altos duplo. Faço o primeiro ponto alto duplo. Faço o segundo. E aqui tá bem fechadinho, eu faço um pontinho alto duplo. Faço outro pontinho alto duplo. Neste último ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. E faço agora os 4 pontos alto duplo junto neste cantinho aqui, bem em cima do ponto. Os 4 pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Faço o segundo ponto alto duplo. Faço o terceiro.
e o quarto ponto. Então, sempre faço 4 pontos alto duplos nos cantinhos. E vou seguir deste ladinho somente fazendo os pontos altos duplos, um ponto alto duplo para cada ponto. Faço o primeiro ponto alto duplo, faço o segundo, e assim eu vou seguir fazendo o último ladinho, o quarto ladinho de pontos altos duplos, um ponto alto duplo para cada ponto, até o finalzinho. Então, quando eu chegar neste outro cantinho, eu venho fazer junto este último cantinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui nesta carreirinha, somente fazendo um ponto alto duplo para cada ponto. Terminei de fazer o último ladinho de pontos altos duplos. Então, nesta carreira, eu fiz pontos altos duplos em cima dos pontos. E cheguei no finalzinho, vou estar fazendo o último ponto alto duplo neste ponto. E aonde eu iniciei fazendo os 2 pontos altos duplos, eu vou fazer mais 2 pontinhos altos duplos. Porque nos cantinhos eu faço sempre 4 pontos alto duplos juntos. Então, finalizei fazendo mais 2 pontinhos junto. Fecho na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Então, fiz os 4 pontos também, 4 pontos altos duplos juntos. E assim eu finalizei por toda a volta, onde eu fiz pontos altos duplos, que é onde vai ser o passa-fitas. Agora eu vou estar fazendo o bico por toda a volta da manta. O mesmo ponto fantasia que eu fiz na manta, eu vou estar fazendo umas carreiras por volta, então, da manta, que vai ser o bico do acabamento. Eu quero dizer que eu vou trabalhar a manta pelo direito e pelo avesso. Então, vou iniciar pelo avesso. Tenho os 4 pontos altos duplos que eu fiz junto, ó. Vou deixar 2 para um lado, porque depois, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer os pontos altos aqui, separando os dois, ó. Então, vou deixar 2 para este lado e 2 pontinhos para este lado. E vou vir neste primeiro ponto, dos 2 pontos altos duplos junto, faço um ponto baixíssimo nele e vou para o próximo ponto, faço outro ponto baixíssimo no próximo ponto. E já vou vir neste outro pontinho, fazendo um ponto baixíssimo. Então, caminhei com 3 pontos baixíssimos, ó. Deixei 2 pontos altos duplo deste lado e 2 deste lado. Como eu disse, depois lá no final, quando eu chegar no final, eu vou estar fazendo os pontos altos no meio aqui dos pontos. E neste próximo ponto, no quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E depois também, quando eu chego lá no final, eu faço um ponto baixo neste ponto. Então, fiz um ponto baixo. Vou laçar a linha na agulha e vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou estar fazendo 8 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou fazer bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Vou estar contando 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Sempre vou contar, pular 3 pontinhos e vou ir no quarto. Vou laçar a linha na agulha e conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer os 8 pontos altos juntos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Assim eu vou trabalhar toda a volta da manta. Conto, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço um ponto baixo e no próximo ponto outro pontinho baixo. Laço, conto 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço o bloquinho de 8 pontos altos juntos. 4,
5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou trabalhar assim todo este ladinho até o outro cantinho ali. Mas sempre conto, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Daí, vou contar novamente, 1, 2, 3, no quarto ponto eu faço os 8 pontos altos juntos. Eu vou trabalhar até este outro cantinho e venho para fazer junto. Então, vou seguir toda esta carreirinha, fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Fiz um ladinho da manta, onde eu fiz os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. E chegando no cantinho, e vou estar contando, ó. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou estar fazendo os 8 pontos altos juntos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou estar contando, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo pontinho faço um ponto baixo. E cheguei bem no cantinho, onde tem os 4 pontos altos duplos, ó. Vou deixar 2 pontinhos para este lado, 2 para esse. Pulo esses 2 pontinhos, vou no meio e vou estar fazendo 10 pontos altos junto no cantinho. Sempre no cantinho, vou estar fazendo 10 pontos altos juntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, sempre no cantinho eu vou estar fazendo 10 pontos. Os 4 cantos da manta vai sempre ter 10 pontos altos junto. E dos lados vai ser os bloquinhos de 8 pontos altos junto. Então, assim eu terminei este primeiro ladinho da manta, fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Do início, fazendo o segundo ladinho da manta, onde estou fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos junto. Vou estar contando 1, 2, 3, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixo. Então, somente nos cantinhos que eu vou estar fazendo 10 pontos altos juntos. E sigo, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou estar fazendo 8 pontos altos junto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos juntos. E conto 1, 2, 3, no quarto ponto faço um ponto baixo e no próximo ponto faço outro pontinho baixo. Laço, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou fazer o bloquinho de 8 pontos altos juntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou seguir este ladinho, fazendo os bloquinhos. Conto 1, 2, 3, no quarto ponto faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Laço, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou fazer o bloquinho de 8 pontos altos junto. Fiz 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos altos juntos. Vou seguir até o outro cantinho. Quando eu chegar neste cantinho, eu venho fazer junto. Então, vou seguir aqui fazendo deste outro ladinho, o segundo lado, o bloquinhos de 8 pontos altos juntos, sempre pulando 3 pontinhos indo no quarto. Eu cheguei no finalzinho da carreira, que vou fazer umas modificaçõezinhas para dar certo. Vou pular menos pontinho. Então, vou estar pulando só um pontinho, vou no próximo, vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Aqui vou pular 2 pontinhos, vou no terceiro, vou fazer os 8 pontos altos juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aqui bem no cantinho, eu somente vou pular um pontinho, ó. Só um pontinho, este pontinho, e vou no próximo, vou fazer um ponto baixo. E no próximo um ponto baixo. E aonde estão os 4 pontos? Os 4 pontos altos duplo junto. Reparti os dois para um lado, 2 para o outro. E venho no meinho fazer os 10 pontos altos junto. Então, pulei 2 pontinhos aqui. Bem no meinho dos pontos, eu faço os 10 pontos altos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, sempre nos cantinhos da manta eu faço 10 pontos. E aqui, pulei uns pontinhos a menos para dar certo. Então, aqui eu fiz a segundo ladinho da manta, onde eu fiz os pontos, os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Somente nos cantinhos, como eu disse, que eu faço os 10 pontos altos juntos. E já vou para o terceiro lado da manta. Então, eu inicio, vou pular aqui, ó, só 2 pontinhos. 1, 2, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Laço e conto. 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou fazer os 8 pontos altos junto. Então, somente dos ladinhos eu faço os bloquinhos de 8 pontos altos junto. 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos juntos. Venho contar 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixo. Laço, conto 1, 2, 3. No quarto ponto eu faço um bloquinho de 8 pontos altos junto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Assim eu vou seguir esse ladinho. Conto 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. E sigo, conto 1, 2, 3, 4. Eu vou estar fazendo o bloquinho de 8 pontos altos junto. Vou seguir fazendo este ladinho até chegar no cantinho que eu venho também estar fazendo junto. Então, vou seguir fazendo este ladinho, sempre pulando 3 pontinhos, indo no quarto, fazendo o bloquinho de 8 pontos altos juntos e pulando 3 pontinhos, fazendo os pontos baixos. Vou seguir fazendo. Chegando no finalzinho aqui, cantinho, eu vou estar fazendo
o bloquinho de 8 pontos altos juntos. Eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu faço 8 pontos altos junto. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, fiz o bloquinho de 8 pontos altos junto. Conto ponto 1, 2, 3, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. E no próximo pontinho faço outro ponto baixo. E cheguei bem no cantinho, onde tem os 4 pontos altos duplos juntos, ó. Então, fica 2 pontos para um lado e 2 para o outro. Laço a linha na agulha, conto ali, 1, 2, 3, bem no meinho dos pontos, eu faço os 10 pontos altos juntos. Então, faço um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, sempre nos cantinhos tem 10 pontos. Assim, eu terminei o terceiro ladinho da manta, onde estou fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Do início ao quarto ladinho da manta. Então, eu vou estar contando, ó, 1, 2, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, conto 1, 2, 3, no quarto ponto, eu venho fazer o bloquinho de 8 pontos altos junto. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou fazer este outro ladinho, seguindo. Conto 1, 2, 3, no quarto ponto faço um ponto baixo e no próximo ponto outro ponto baixo. Laço, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu venho fazer o bloquinho de 8 pontos altos junto. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E conto 1, 2, 3, no quarto ponto faço um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixo. Laço, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu venho fazer o bloquinho de 8 pontos altos junto. Então, vou seguir essa carreira, este último ladinho, onde estou fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Então, eu vou seguir até o final, até o cantinho novamente. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou seguir até este outro cantinho, aonde eu venho para terminar junto. O último ladinho aqui, onde estou fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Cheguei no finalzinho aqui no último cantinho. Sempre no finalzinho, eu sempre pulo uns pontinhos a menos. Então, vou pular só um pontinho, vou no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, outro pontinho baixo. Vou laçar a linha na agulha, vou pular só 2 pontinhos, vou no terceiro, ó. 1, 2, no terceiro. E faço os 8 pontos altos juntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Oito pontinhos. Vou pular só um pontinho, ó. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E chegando no último cantinho, onde tem os
4 pontos altos duplos, ó, vai ficar 2 para um lado e 2 para o outro, bem no meinho eu faço os 10 pontos. Por esses 2 pontinhos, e aqui dentro eu venho fazer os 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, o último cantinho. E aqui eu vou pular, ó, 1, 2, eu vou no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Eu iniciei ali fazendo um ponto baixo, ó, e do ladinho, no outro ponto, eu faço um ponto baixo. Assim eu terminei, fiz os 4 lados da manta, fazendo os bloquinhos de 8 pontos altos juntos. A última carreira aqui, que eu fiz por toda a volta da manta. Bom, quero dizer que agora eu vou estar trabalhando a manta pelo direito. Fiz a primeira carreira aqui junto por toda a volta para mostrar como eu fazia. Quando chegava no finalzinho da carreira, que pulava menos pontinho, e também nos cantinhos onde eu fiz os 10 pontos. Agora, nessa segunda carreira do ponto fantasia, eu só vou iniciar fazendo, porque vai ser tudo igual, certo? Vou estar trabalhando os pontos altos duplos em relevo. Bom, eu estou aqui pelo direito, como eu falei, da manta. Vou estar trabalhando pontos altos duplos em relevo. Eu já venho para frente aqui com a agulha, ó, empurro o pontinho lá para trás, puxo lá o fiozinho, sempre dou uma viradinha na agulha pro fiozinho vir melhor. E vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Então, fiz o primeiro ponto alto duplo em relevo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadinhas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Eu fiz, porque no cantinho, os 5 primeiros pontos altos duplos em relevo. Faço uma correntinha de separação e faço os outros 5 pontos deste ladinho. Então, venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo o fio. Vou laçar, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E sigo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, faço o último pontinho. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz o primeiro cantinho aqui dos pontos altos duplos em relevo. Então, tem 10 pontos, eu separei 5 pontos. Só nos cantinhos que vamos ter 10 pontos. Então, separei. Vou estar fazendo o segundo bloquinho. Então, é tudo igual aqui, esses bloquinhos, somente fazendo por toda a volta da manta, pontos altos duplos em relevo. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo lá o fio. Tenho 4 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto lá para trás. Vou laçar, tirar 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo lá o fio. Vou laçar, vou tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, tirar 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz 4 pontos altos duplos em relevo.
Faço uma correntinha de separação e venho fazer os outros 4 pontinhos deste lado. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Vou laçar, vou tirar 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio. Vou laçar, tira 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. 2 laçadas na agulha, faço o último pontinho. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo lá o fio. Vou laçar, tira 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu vou seguir fazendo todos os bloquinhos por toda a volta da manta, sempre nos cantinhos 10 pontinhos, porque coloquei a mais, porque os cantos sempre tem que botar um pouquinho a mais de ponto. Eu vou seguir fazendo por toda a volta, ó. Quando eu chegar aqui no final, eu fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Não vou estar fazendo aqui junto, porque eu já fiz também esse ponto aqui na manta e é igual. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando eu terminar de fazer por toda a volta da manta, eu venho para fazer a terceira carreirinha do ponto fantasia. Terminei de fazer por toda a volta da manta os pontos altos duplos em relevo. Trabalhei a manta pelo direito. Agora eu vou estar trabalhando a manta pelo avesso. Estou no avesso da manta e vou estar fazendo a terceira carreira do ponto fantasia. Já venho por debaixo, ó, deste primeiro ponto dos 4 pontos, venho por debaixo dele, faço o ponto baixo em relevo. E aqui dentro eu vou estar fazendo os 8 pontos altos juntos. 8 pontos, onde eu deixei uma correntinha de separação, faço os 8 pontos altos juntos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Conto 1, 2, 3 no quarto ponto, venho por debaixo dele, faço um ponto baixo. Nesses 4 pontos, no primeiro dos 4 pontos, também venho por debaixo dele e faço ponto baixo em relevo. E sigo. E faço os 8 pontos, aonde tem uma correntinha de separação. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, como eu falei, este ponto fantasia eu fiz na manta e eu vou seguir por toda a volta fazendo. Venho no último ponto dos 4 pontos, por debaixo dele faço um ponto baixo em relevo. E no primeiro pontinho dos 4 pontos, venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E aonde tem uma correntinha de separação, separando os pontos, eu vou fazer os 8 pontos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último ponto dos 4 pontos, eu vou fazer o ponto baixo. E no primeiro ponto dos 4 pontos, venho por debaixo fazendo ponto baixo em relevo. E faço os 8 pontos. Então, vou seguir essa carreira fazendo. Como eu falei, esse ponto fantasia é o mesmo que eu fiz na manta. Eu vou fazer em cada cantinho agora 12 pontos, para se abrir mais no canto. Então, quando eu chegar neste canto aqui, nesta carreira deste canto, eu vou vir fazer este cantinho junto. Então, vou seguir até este cantinho fazendo. Eu cheguei aqui no primeiro cantinho da manta, que eu disse que eu vinha fazer este cantinho junto. Eu vou vir por debaixo desse primeiro ponto, dos 5 pontos, por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E eu vou estar fazendo 12 pontos nos cantinhos agora, para se abrir mais nos cantinhos, para não ficar repuxando. Então, vou laçar a linha na agulha, eu vou vir fazer o primeiro ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, nos cantinhos, nos 4 cantos da manta, eu vou estar fazendo 12 pontos altos, como eu falei, para ele se abrir mais e não ficar repuxando. E vou vir no último ponto dos 5 pontos, ó, venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E neste primeiro ponto, dos 4 pontos, venho por debaixo dele fazendo ponto baixo em relevo. E vou seguir fazendo os 8 pontos agora. Então, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou seguir por toda a volta. Venho no último ponto dos 4 pontos, faço ponto baixo em relevo. Venho no primeiro ponto dos 4 pontos, faço ponto baixo em relevo. E sigo fazendo os 8 pontos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, vou seguir por toda a volta da manta. Eu vim fazer este cantinho junto para mostrar que nos 4 cantos da manta, então, vamos estar fazendo 12 pontos altos e dos lados somente 8. Eu vou seguir e eu venho para fazer o último cantinho junto e iniciar a 4ª carreirinha do ponto fantasia. Então, vou seguir fazendo aqui por toda a volta. Esta carreira, por toda a volta. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu venho fazer o último cantinho junto. Bom, eu cheguei no último cantinho da manta, no último cantinho, porque eu iniciei aqui fazendo os 8 pontos juntos, e eu cheguei no último cantinho, vou estar fazendo junto este último cantinho. Eu venho no primeiro ponto dos 5 pontos por debaixo do ponto, fazendo ponto baixo em relevo, e faço os 12 pontos aonde tem uma correntinha de separação. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, nos cantinhos, eu coloquei 12 pontos, como eu falei, para não ficar repuxando e ficar mais aberto. E no último ponto dos 5 pontos, eu faço o ponto baixo em relevo. Então, assim eu terminei essa 3ª carreira, onde eu fiz os grupinhos, né, dos 8 pontos altos juntos de cada lado e nos cantinhos fazendo 12 pontos. Terminei a 3ª carreira do ponto fantasia da manta. Vou estar fazendo a última carreira aqui no bico da manta. Estou pelo direito e eu fiz 1, 2, 3. Vou fazer a 4ª e a última carreira. Eu vou fazer pontos altos em relevo nesta última carreira. Venho aqui com a agulha para frente, empurrando lá o ponto lá para trás com a agulha, puxo lá o fiozinho, sempre dou uma viradinha para que o fio venha melhor ali, dou uma viradinha com a agulha, ó. Faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Fiz o primeiro ponto alto em relevo. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro 2. Então, é pontos altos nesta última carreira. Laço, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo lá o fio, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro 2. Venho novamente com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio. Eu fiz 4 pontos altos em relevo. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio.
Faço ponto alto em relevo. Agora eu vou estar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer um picôzinho. Venho neste ponto, introduzo a minha agulha lá, ó. Puxo o fiozinho, faço um ponto baixo. Fiz o primeiro ponto alto com o picôzinho. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio, faço o ponto alto, faço 1, 2, 3 correntinhas, vou fazer o picôzinho. Venho com a agulha aqui, ó, no ponto, puxo lá o fio. Então, fiz o outro ponto com picôzinho. Faço o outro ponto alto, relevo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho com a agulha no ponto, introduzo lá, saio lá, puxo o fio. Faço ponto baixo, fazendo assim outro pontinho com picô. Faço outro ponto alto. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho no ponto, puxo lá o fio, faço ponto baixo. Então, fiz 4 pontos altos com picôs. E faço os outros 4 pontos deste lado, os pontos altos em relevo. Faço o primeiro, faço o segundo ponto, faço o terceiro e faço o quarto ponto. Então, fiz aqui o primeiro cantinho da manta, onde eu fiz os 4 pontos deste lado, 4 pontos altos em relevo, fiz 4 pontos altos com picôzinhos e 4 pontos desse lado. Então, no cantinho tem 12 pontos. Em todos os cantinhos vamos ter 12 pontos e vamos trabalhar assim como eu trabalhei este cantinho. E vou fazer o outro bloquinho. Então, esse bloquinho tem 8 pontos. Laço a linha da agulha, só uma laçada, já venho direto no ponto aqui, com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, faço o ponto alto em relevo. Venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Então, fiz o segundo ponto alto em relevo. Laço a linha na agulha, faço outro pontinho, relevo. E vou fazer o picôzinho. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto, ó. Venho no ponto, saio lá, puxo o fio, faço um ponto baixo. Faço linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio. Fiz o ponto alto em relevo, faço 1, 2, 3 correntinhas e outro picôzinho. Sempre venho com a agulha, entro aqui no ponto lá, saio lá, puxo o fio. Vou fazer o outro pontinho. Eu venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, fiz o ponto alto em relevo. Vou fazer o picôzinho, 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto, puxo lá o fio, faço o ponto baixo, faço outro pontinho. Faço 1, 2, 3 correntinhas e faço outro picôzinho. Faço os 2 últimos pontos. Só uma laçadinha na agulha, pois estou trabalhando com pontos altos em relevo. Faço o último pontinho. Então, aqui eu fiz o bloquinho de 8 pontos altos juntos, que eu fiz 2 pontos e depois eu fiz os 4 pontos com os picôzinhos. 1, 2, 3, 4. Fiz os 2 últimos pontos. Então, fiz já o segundo bloquinho, só que é com os 8 pontos, só nos cantinhos que tem os 12 pontos. Vou estar fazendo mais um bloquinho junto. Vou estar fazendo mais um bloquinho junto. Então, laço a linha na agulha. Venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadinhas, laço, tiro 2. Estou trabalhando com pontos altos em relevo. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio. Tenho 2 laçadinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás com a agulha, puxo o fio. Vou laçar, tirar 2 laçadinhas, laço, tiro 2. Vou estar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, venho no ponto, fazendo aqui o picôzinho, ó, puxo lá o fio, faço ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo lá o fio, laço, tiro 2 laçadinhas, laço, tiro 2. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho com a agulha aqui no ponto, saindo lá, ó, puxo lá o fio, faço um ponto baixo. Fiz o segundo ponto alto com o picôzinho. Laço, vem com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio,
laçar, tira duas, laçadinha, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas, venho no ponto, puxo lá o fio, faço ponto baixo. Laço a linha na agulha, só uma laçadinha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio, laço, tiro duas, laçadinha, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas, volto ali no ponto, puxo o fio, faço um ponto baixo. Então, eu fiz os 2 pontos altos em relevo e fiz os 4 pontos altos em relevo e os picozinhos. E faço os 2 últimos pontinhos deste lado em relevo. Laço, venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, laço, tiro duas laçadinhas, laço, tiro duas. Venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, laço, tiro duas laçadas, laço, tiro duas laçadinhas. Então, fiz 2 bloquinhos de 8 pontos altos juntos. Então, fiz 2 pontos, os 4 pontos alto com os picozinhos e 2 pontos no final. Assim, eu vou trabalhar todo lado, os ladinhos da manta. Só os cantinhos que vou fazer os 12 pontos, que eu deixo 4 pontos para um lado, faço 4 pontinhos com picô e 4 pontinhos do outro lado. Vou trabalhar a manta por toda a volta, porque tudo igual fazendo os bloquinhos de pontinhos altos em relevo e fazendo os picozinhos. Eu vou ir até o final e quando chega no final, eu vou fechar na segunda correntinha, certo? Mas vou vir para estar fazendo o último bloquinho aqui junto. Então, vou seguir fazendo por toda a volta. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma voltadinha no vídeo. Cheguei no finalzinho da carreira, eu vou fazer o último bloquinho, então, junto. Vou dar uma laçada na agulha da linha, venho já a agulha aqui para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio, tenho 2 laçadinhas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Então, tô fazendo pontos altos em relevo. Laço, vem com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio, laço, tiro duas, laçadinha, laço, tiro duas. Uma laçada na agulha, vem com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, laçar, tira duas laçadas, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas e venho no ponto para fazer o picozinho. Puxo lá o fio, faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás, puxo o fio, laço, tiro duas laçadinhas, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas, venho lá no ponto, fazer o picozinho, ó, faço um ponto baixo. Então, fiz o segundo picozinho. Laço a linha na agulha, vem com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio, laço, tiro duas laçadas, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas, venho lá no ponto, puxo o fio, faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, vem com a agulha para frente, empurrando o ponto para trás, puxo o fio, laço, tiro duas laçadas, laço, tiro duas. Faço uma, duas, três correntinhas e venho fazer o picozinho lá, fazendo ponto baixo. Então, fiz os 4 pontos altos em relevo e os 4 picozinhos. E faço os 2 últimos pontinhos altos em relevo. Primeiro e o segundo. Então, fiz os 2 pontos altos em relevo, os 4 pontos altos relevos e os 4 picozinhos, e os 2 pontos altos em relevo. Fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, assim eu terminei por toda a volta de fazer a última carreirinha da manta. Vou estar cortando o fiozinho e puxando. Bom, eu deixei a manta dobrada e na largura, ó, desde aqui de cima, venho medindo ali, ó, 92 centímetros de largura. Agora eu vou estar medindo o comprimento. E o comprimento da manta, 91 centímetros. Então, ficou de largura 92 e de comprimento, ó, 91 centímetros. Bom, como eu falei, eu comprei 5 metros da fitinha para estar passando por toda a volta da manta. Eu quero dizer que vai sobrar fita. Depois que eu passar por toda a volta, fazer o top lá, eu vou cortar um pedaço, certo? Então, eu vou estar iniciando aqui, passando a fitinha.
eu aqui tenho os 4 pontos altos duplos juntos. Então, vou deixar esses 4 pontinhos, ó, venho do ladinho, introduzo lá para baixo a fitinha. Eu vou sempre deixar 4 pontinhos altos duplos para cima. Sempre vou deixar 4 pontinhos alto duplo para cima. E para baixo também vou deixar 4 pontinhos. Certo? Então, eu vou seguir passando a fita, como eu falei, sempre deixando 4 pontinhos para baixo, 4 pontinhos para cima. Mas se for preciso deixar uns pontinhos a mais, para que quando eu chego sempre no final, a fita vai ficar por cima aqui nos cantinhos, ó. Então, você vai passar a fitinha do seu jeito, como você achar melhor. Se quiser deixar só 3 pontinhos para cima, 3 pontinhos para baixo, ou 2 para cima e 2 para baixo, vai ser do seu jeitinho. Eu vou fazer 4 para cima e 4 para baixo. Mas vai ter momentos, como eu falei, que eu vou deixar uns pontinhos a mais, quem sabe para baixo, ou a menos, para dar certo nos cantinhos, que eu quero que os cantinhos fiquem com a fitinha por cima. Só neste começo que a fita, aonde eu vou fazer o top, eu não vou passar aqui. Então, eu vou seguir fazendo aqui, passando por toda a volta a fitinha e venho somente para fazer o topinho aqui, um nozinho topinho. Bom, eu passei a fitinha por toda a volta da manta e deixei nos cantinhos a fitinha por cima, como eu falei, deixei sempre 4 pontos altos duplo para cima e para baixo eu deixei alguns pontinhos a mais, 5 pontos para dar certo nos cantinhos, ó. Sempre nos cantinhos deixei a fitinha por cima. E deixei ela bem flexível, não deixei repuxando. E agora eu vou estar cortando aqui a fita, ó, deixei um lado maior que o outro, para não desperdiçar tanto a fita, certo? Então, vou estar cortando agora a fitinha. Um pedaço da fita, ó, ficou maior e o outro menor, eu vou deixar do mesmo tamanho e vou cortar aqui. E vou cortar esse aqui que desfiou também, ó. Tanto que sobrou dos 5 metros, ó, foi esse pedaço. E eu vou dar uma chamuscadinha aqui já na fitinha, ó, para não desfiar mais. Você vai cortar do jeitinho que você achar melhor, certo? E vou estar fazendo o topinho, nozinho e o topinho. Assim ficou pronta, né, a manta, a última peça da saída de maternidade, a 6ª peça. E eu espero aqui que você tenha gostado deste conteúdo, certo? Deus abençoe a vida de cada um.